Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante escatológico, como foi o vídeo passado que vocês já viram, creio eu. Se vocês não viram, quando acabar esse vídeo aqui, vai lá dar uma olhadinha que nós fizemos um estudo em lousa, assim, no quadro novamente. Pela segunda vez nós usamos o quadro aqui no canal pra gente falar da cronologia do tempo do fim. Sim, a cronologia de todos os eventos finais, na verdade desde o início até o final. E nesse vídeo aqui nós vamos falar propriamente sobre o anticristo se assentando no templo de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Eu gostaria de passar a minha visão para vocês do que simboliza esse versículo, o que isso pode significar na minha visão, na minha concepção. Não bato o martelo para vocês nem nada, mas é algo a se pensar, é algo que eu sempre que leio assimilo bastante. Então eu espero que esse vídeo seja muito edificante pra gente, porque escatológico ele já tá. E eu espero que realmente esse vídeo abençoe muito a sua vida. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo, né? Bom, gente, pra gente já dar aquela corrida e esse vídeo não ficar muito longo, porque meu celular não tem muito espaço, nós vamos já começar a ler esse texto que vai falar sobre o anticristo se assentando no templo de Deus, ostentando-se, querendo parecer que ele é o próprio Deus, sabe? Querendo mostrar para as pessoas que ele é o próprio Deus. E esse texto, que é o texto principal desse estudo que nós vamos fazer, fica lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no versículo 1 ao 4, que nós vamos ler. E vai dizer assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se fosse de nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Prestem atenção nessa palavra, porque vai ser muito crucial para a gente saber o que é esse anticristo se assentando no templo de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Sem que antes venha a apostasia, que é se afastar da verdade. São pessoas que deixaram a verdade de Deus de lado e acreditaram em mentiras, em enganos, em contos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque nós estamos entrando nessa era aí de apostasia. Gravem essa palavra, apostasia. E se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que ele se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. A primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa questão da apostasia. Isso tem tudo a ver com esse santuário que ele vai se assentar. O que eu acredito? Eu vou começar aqui falando pra vocês o que eu acredito que seja esse templo que ele vai se assentar. Tá repreendido que seja eu, mas um exemplo, são pessoas que vão apoiar o governo do anticristo. Esse é o templo que ele vai se assentar, porque o templo somos nós, vocês sabem disso. Eu não acredito que Jesus, ou Deus mesmo, quando deu essas revelações, ele falava de templos feitos por mãos de homens, porque a partir de Cristo, os templos por mãos de homens, levantados por mãos de homens, não significariam mais a casa de Deus, não era mais a habitação de Deus, mas sim passariam a ser as pessoas. Eu gostaria de ler para deixar isso bem embasado na cabeça de vocês, que isso não existe mais, não vai ser no terceiro templo, lá em Jerusalém. Eu não duvido, na verdade, que o templo lá de Jerusalém, o terceiro templo, a novilha vermelha, sabe, os utensílios de ouro e tal, a gente sabe que isso está acontecendo. Não duvido que o anticristo vai querer realmente se sentar lá. Mas eu creio que aqui não está falando desse terceiro templo, mas está falando de pessoas, e isso inclui também, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, marca da besta. Então esse santuário que o anticristo vai se assentar são pessoas que vão aceitar o seu reinado, que vão adorar a sua imagem e receber, por fim, né, a marca dele, que é ou o número, ou o nome dele, enfim. A gente não sabe o que é ainda essa marca, mas são pessoas que vão receber. Essa é a abominação desoladora. Ele vai querer ser Deus e as pessoas vão aceitar, vão ser enganadas. Lembra da apostasia que a gente leu aqui agora? Vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, e no versículo 16 até o 17, que vai nos dizer assim: Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá.
pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha que interessante. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só que interessante. Agora, quando a gente pega a marca da besta, o que acontece com quem adora a imagem da besta ou recebe a marca da besta? Automaticamente perde a salvação. A gente já sabe disso. Daniel é um grande exemplo disso. Ele não aceitou aquele decreto do rei que não podia mais orar. Olha aí as oblações sendo interrompidas. O cessar da oferta de manjares. O que são as ofertas para Deus? A gente vai ler esse texto também. Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Esse é o sacrifício que vai ser retirado e posta a abominação desoladora. Ou seja, algo muito terrível, onde as pessoas vão se apostatar da verdadeira fé para adorar e seguir a besta, porque ela vai realizar muitos sinais e muitos vão seguir. Então, essa é a abominação desoladora. Eu vou continuar lendo, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, que somos nós, Deus o destruirá. E não é o que vai acontecer com o anticristo na vinda do Senhor? Vamos ler mais embaixo? A gente vai ler lá em João, no capítulo 14, no versículo 33, e vai dizer assim: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Então, eu acho que não sobra mais dúvida do que é esse templo de Deus. Vocês sabem que a partir de Jesus agora não existe mais templos feitos de pedra. Não quer dizer que nós não devemos congregar. O templo somos nós e juntos com os nossos irmãos, o povo reunido, independente do lugar, formamos a igreja, ok? E eu queria ler só um último, vai ficar lá em 2 Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 16, e vai dizer assim: Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários de Deus, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui eu espero já ter deixado bem claro que o santuário que esse texto está dizendo que o anticristo vai se assentar, querendo parecer Deus, são as pessoas que vão se apostatar da fé para seguir o anticristo, apoiar o governo da besta por alguma razão, porque provavelmente vai ser bem persuasivo, né, esse governo. E mais ainda, mais além, são pessoas que vão receber a marca da besta. E aí, pronto, esquece a salvação. Então eu acredito que esse texto vai falar exatamente sobre isso. E agora a gente vai ler lá em Daniel pra gente esmiuçar um pouquinho mais sobre essa questão do anticristo se assentar no templo de Deus, ostentando-se, parecendo como se ele fosse o próprio Deus. Daniel 12, no capítulo 12, no versículo 11, vai dizer assim pra gente: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, lembra do sacrifício? Seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, a adoração ao Deus vivo vai ser retirada na metade da semana. Quem viu o outro vídeo do panorama escatológico do quadro já está entendendo muito melhor esse vídeo aqui. Então, se você ainda não viu, depois desse vídeo, corre lá para você entender melhor. Mas depois, na metade da semana de Daniel, de anos, esse sacrifício ele vai ser tirado, que eu creio que vai ser a proibição ao Deus verdadeiro. Como já aconteceu, como eu citei para vocês com Daniel, aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego, também foram lançados dentro ali daquela fornalha ardente, porque eles não aceitaram se curvar diante daquela imagem, e a mesma coisa vai acontecer com a gente também. Vai ser realmente pena de morte, vocês já sabem disso, nem preciso citar, muitos vão morrer. A maioria aqui do canal já sabe mais ou menos o que vai acontecer nesse tempo. Agora a gente vai ler também lá em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15 até o 18, que vai nos dizer assim: Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer com que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Lembra mais uma vez de Daniel, e também lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram diante daquela imagem e por isso foram jogados na fornalha. Também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender. E esse é o motivo pelo qual eu acho que vai ser uma marca espiritual, mas principalmente física também. Porque se a pessoa não pode comprar e nem vender, é algo que eu acho que vai ser visível. Então, tipo, a pessoa não vai te vender porque ela sabe que você não tem aquela marca. Para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Quem tem entendimento calcule o número da besta.
O número dela é 666, é basicamente isso. Então, gente, o que eu acredito que é esse anticristo se assentando no templo de Deus? Mais uma vez eu afirmo para vocês no que eu creio, que isso tem a ver com os nossos corpos, que nós devemos cuidar muito bem. A palavra de Deus vai dizer, inclusive, que se possível, a besta enganaria, o anticristo enganaria, até mesmo os eleitos. Então vai ser algo muito persuasivo, que tem a ver com a apostasia, que a gente leu também nesse mesmo texto. Então o que é esse anticristo se assentando no templo de Deus, como se ele fosse o próprio Deus? A proibição da pregação do evangelho, das orações e da adoração ao Deus vivo. Então ele se declara Deus, ele se autodeclara Deus. Tanto é que tem uma imagem para você adorar, e caso você não compactue com isso, vai ser morto. É o que vai acontecer com os cristãos no futuro. Então, esse templo não se refere ao terceiro templo lá de Jerusalém, mas sim às pessoas. Isso também vai casar perfeitamente com o estudo que nós vamos fazer das duas testemunhas. Eu creio que vai ficar maravilhoso, vocês vão entender muito melhor quando eu fizer esse estudo aqui para vocês. Agora a gente vai ler um pouquinho lá em Mateus, no capítulo 24, e no versículo 15, bem rapidinho, que vai nos dizer assim: Quando, pois, virdes a abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Que lugar santo é esse, gente? Somos nós. Eu creio que esse lugar santo não é o templo de Jerusalém, porque aquela Jerusalém ali, infelizmente, ela está totalmente contaminada. E Deus não vê a Jerusalém de agora como santa. O que é esse lugar santo? Gente, o lugar santo somos nós somos os santos do Senhor. Então, quando nós vemos que já existe a marca da besta, já existe a besta se levantando, querendo adoração para si, então, quando pois virdes a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lhe entenda. E aqui vai dizer, fujam para os montes e tal. E essa questão de fuga para os montes, talvez eu faça um vídeo depois, mais para acrescentar nos vídeos que eu já gravei aqui no canal para vocês, tá bom? Mas é basicamente isso. O templo do Senhor somos nós, e nós não podemos profanar esse templo que somos nós com algo relacionado ao diabo, enfim, a besta, o falso profeta, mas a gente sabe que por trás disso tudo está o diabo. Então vocês sabem que esse lugar santo somos nós. Agora, o último que a gente vai ler, agora, esse é bem grande, mas eu acredito que vai acrescentar bastante pra gente ter um panorama de como isso tudo vai acontecer. Eu achei riquíssimo esse texto. Fica lá em Daniel 7, no versículo 17 até o 28, que vai nos dizer assim: Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Claro, com certeza nós reinaremos com Cristo no final disso tudo. Versículo 19. Então eu quis saber o significado do 4º animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante. Isso aqui ele está fazendo uma alusão àquela estátua também. Esses 4 animais fazem alusão àquela estátua lá do rei Nabucodonosor. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres, que a gente sabe que são os 10 reinos da cabeça, e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Vocês já sabem que esse é o chifre pequeno, mais conhecido entre nós como anticristo. Versículo 21. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Vocês entenderam isso, né? Ai, mas a igreja não pode passar pela grande tribulação. O que significa isso aqui, então? Que é o anticristo, gente, se levantando contra a igreja. Por quê? Porque nós vamos nos recusar a apostatar da nossa fé. Nós vamos nos recusar a adorar o anticristo. Nós vamos nos recusar a ser templo para o anticristo. Porque quem habita em nós não é o espírito maligno, mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor. Então, é por isso que a igreja vai ser perseguida. Enquanto eu observava esse chifre, guerreava contra os santos e os derrotava. Até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora de eles tomarem posse do reino, viu? E depois dessa grande tribulação, vem o ancião e declara a vitória, dá um basta em toda a perseguição. E aí vocês já sabem que é a volta de Cristo. Versículo 23. Ele me deu a seguinte explicação. O 4º animal
um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando. Quão terrível não vai ser. Essa parte vocês sabem que são os pés de ferro misturado com barro. Esse é o quarto animal. Versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos. Quem são os santos do Altíssimo, gente? É o povo de Israel? Não! Os santos do Altíssimo somos nós, os filhos de Deus, os santos do Altíssimo. E tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Então, ou seja, 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, que o anticristo ele se revela verdadeiramente como o anticristo e vai perseguir os santos e vai vencê-los por um tempo, tempos e metade de um tempo. Porque depois disso vem o Senhor nas nuvens com poder e grande glória, isso vocês já sabem. No versículo 26, mas o tribunal o julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Lembra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Pode até matar, pode até tentar, como já aconteceu no passado, vai acontecer agora também. O mesmo que aconteceu com a igreja primitiva vai voltar a acontecer nos tempos atuais, só que em uma escala muito maior, por isso é a grande tribulação em muitos lugares. Nós sabemos que o anticristo não vai reinar no mundo inteiro, tá? Mas vai reinar em muitos lugares, muitos países farão aliança, né? Mas nós sabemos que vai chegar o tempo em que nós seremos salvos e libertos. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. A igreja do Senhor sai vitoriosa no fim. Vai ser ressuscitada, isso aí vocês já sabem, né? No versículo 27, então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos de quem? Dos santos. Nós reinaremos com Cristo. O povo do Altíssimo, o reino dele será um reino eterno. E todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e o meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. Inclusive Daniel, né? Vai se levantar naquele grande dia para receber a herança dele, para receber a posse dele. Então eu espero que vocês tenham entendido que desse lugar que o anticristo vai se assentar, no lugar santo, quem lê entenda, não se trata, gente, de um templo físico feito por mãos de homens. Deus não considera mais a Jerusalém, a nova não, que a nova vai descer dos céus, essa sim é santa. Mas a antiga Jerusalém, que está lá em Israel, não é um lugar santo. Ali é cheio de abominações. Inclusive a gente vai fazer um estudo sobre isso, que eu creio que vocês vão ficar realmente chocados. Para quem ainda não sabe, quem será ali a grande meretriz? Quem será? Quem vocês acham que é a grande meretriz? Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Mas tirei da ideia que aquela Jerusalém atual que está ali em Israel é santa, porque não é. E aquilo não é um lugar santo. O lugar santo que o profeta se referia naquele momento, que Deus deu a revelação para ele, para dizer para nós nos dias de hoje, que seria o nosso tempo basicamente, são as pessoas, somos eu e você. E a gente deve tomar muito cuidado, porque esse templo que o anticristo vai se assentar são dentro das pessoas. Já inclui aí adoração à besta, através da imagem da besta, através da marca da besta, que vocês sabem muito bem que quem aceita esse governo, ou recebe a sua marca, ou adora a sua imagem, não tem parte com Deus. O Espírito de Deus não está nessa pessoa, somente os santos é que vão realmente ser salvos naquele grande dia, ainda que morram. Mas se eles não aceitarem, forem contra esse governo, e vão ser, o papel das duas testemunhas, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, é esse justamente, sabe? Levar o reino de Cristo, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo condenado à morte, mas não desistir, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e nós herdaremos a terra junto com o Senhor, amém? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo tenha acrescentado algo bem legal na sua vida, no seu entendimento, que tenha realmente te edificado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo, deixar o seu like para ajudar o canal, tá bom? Coloca aqui o que você acha sobre isso. É sempre bom a gente se reunir para cada um colocar os seus pensamentos e juntos a gente se edificar. Lembrando sempre com muito amor, com muito carinho, tá bom, gente? Nos comentários, porque somos irmãos. Ainda que alguns pensamentos venham a se divergir uns dos outros, continuamos sendo irmãos. Tá bom, gente? É só uma interpretação que eu quis trazer pra vocês, que eu acredito, sempre que eu leio,
eu penso que é algo realmente espiritual. Somos nós o templo do Senhor, tá bom? É isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!